Achou lá na sua Bíblia? Êxodo capítulo 31, verso 18. Depois nós vamos ler do 32 até o verso 7. O verso 18 de 31 diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Aí o 32 de 1 a 7 diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isto, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Existe um ditado popular que diz assim: a pressa é inimiga da perfeição, não é? Todos nós conhecemos esse ditado popular. Quando nós estamos com pressa, é difícil fazer uma coisa perfeita, né? Então a pressa, ela é inimiga da perfeição. Nós vivemos um tempo onde velocidade passou a ser uma coisa essencial. Para tudo nós queremos coisas com bastante velocidade. Nas agências bancárias, por exemplo, antes era comum, você vai, você espera, você aguarda, né? Eu não sei quantos são do tempo que nem tinha caixa eletrônico. Eu sou do tempo que não tinha caixa eletrônico, né? Então assim, você tinha que ir no banco, você tinha que ser atendido por alguém. Então você tinha que esperar. Isso era normal, a gente aproveitava para conversar, para falar mal dos outros, né? Então era aquele momento assim de comunhão com as pessoas, de interação, de saber quem morreu na cidade, as notícias do dia, a gente ficava sabendo ali. Mas hoje é um estresse, porque nós queremos velocidade, quer chegar no banco e quer assim rápido, né? A máquina tem que soltar o dinheiro logo, a gente vai ficando impaciente com as máquinas, com a tecnologia. A gente quer velocidade nos carros, no trânsito. Muitos compram um carro pensando o quanto esse carro é veloz, é ágil. Se eu consigo deslocar rapidamente para lá e para cá. E o trânsito é uma loucura, né? As pessoas estão com muita pressa, querendo muita velocidade. Eu preciso chegar nos lugares com muita rapidez. Quando que antigamente você nem tinha coisas tão velozes assim, né? O máximo que tinha é uma charrete, né? Você vai lá, uma charrete de aluguel que chamava, né? Então você aluga a charrete e o senhorzinho lá te conduz com a charrete até onde você quer ir. Era a coisa mais veloz que tinha. Hoje você tem carros muito velozes, né? Você tem motoristas de aplicativo que são muito rápidos, eles chegam muito rapidamente, eles estão por ali, né? Quando você pede, o sujeito já encostou, fala: nossa, o cara parece que estava esperando eu chamar, né? Porque é muito rápido, é diferente do táxi, você tinha que ligar antes, né? Aí o motorista lá do táxi tinha que pegar o carro, porque ele estava lustrando lá o carro dele. Aí ele entrava no carro, dava mais uma tiradinha de pó ali dentro, aí ele saía para te buscar, né? Então você podia aguardar que ia demorar para ele chegar até você, né? Hoje não, as coisas são rápidas, mas nós reclamamos ainda,
porque nós queremos muita agilidade, muita velocidade. Internet é assim, computador é assim nas refeições, né? Nós queremos refeições rápidas. Os restaurantes, as pessoas sentam lá e elas querem rapidez. Se não serviu rapidinho, a pessoa fala: deixa, vai, eu vou embora. Está demorando demais, né? E às vezes o demorar da pessoa é 10 minutos só que ela esperou, ela não aguenta esperar, prefere o restaurante que ela chega, já está na mão ali, ela vai lá e pega, escolhe, né? Chamado fast food, né? Porque ela gosta dessa rapidez, dessa velocidade. Aplicativos de celular são assim, são os mais rápidos. Cada dia surge um melhor, você compra um, já está desatualizado, tem um outro mais veloz, porque para nós velocidade é importante. Porque nós nos tornamos cada vez mais pessoas impacientes. O texto de Êxodo chama a nossa atenção para isto, para a impaciência, para esse desejo de resultados rápidos, né? Para o chamado fast, né? Você quer rapidez, você quer velocidade, para aquilo que é instantâneo, para aquilo que é veloz. O texto de Êxodo evidencia vários sentimentos, e um desses sentimentos é o sentimento do povo de Israel. E o sentimento do povo de Israel é de que as coisas demoram demais. O Moisés está demorando demais, está lento demais. O que Deus tem para falar está demorando demais também. O que Deus tem para fazer está demorando demais. E o texto chama a atenção para isso, para essa busca de resultados rápidos, imediatos, que muitas vezes é o meu desejo, o seu desejo também. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco nessa noite aqui, te fazer refletir um pouco sobre isso, para que você entenda como que Deus também está olhando, está preocupado com isso, com essa impaciência que vai tomando conta do nosso coração e da nossa vida. Só para você entender rapidamente aí o contexto, Israel, ele havia saído do Egito, e são histórias muito interessantes que a gente precisaria se deter com o tempo, se debruçar sobre a Bíblia, para que a gente entenda essas coisas, né? O Egito foi um lugar que o José usou como resgate do povo, da fome. Mas não era para o povo se acomodar lá, era para o povo voltar para a terra, mas o povo não volta, o povo fica lá, é escravizado lá. E aí então agora, depois de uma saga, né, entre Moisés e Faraó, finalmente o povo está caminhando em direção à terra prometida. É bom lembrar que esse é um dos retornos do povo de Deus para onde Deus quer, né? Nós temos depois o retorno da Babilônia, o retorno da Síria. São vários retornos que a Bíblia trata. E sempre esses retornos, eles são muito interessantes, né? Tem muita coisa interessante envolvendo esses retornos. Não é fácil ao povo de Deus retornar. Nós estamos diante de um retorno agora, né? Precisamos retornar nos cultos, precisamos retornar a presença na igreja, e não será fácil, né? Não será fácil porque você vai ter que trabalhar você, né? Às vezes está olhando só se na igreja está limpo, estão tomando medidas de segurança, mas na verdade esse não é um trabalho tão difícil de ser feito. O trabalho mais difícil será feito no seu coração, na sua rotina. Você mudar o seu costume que você já se acostumou, ficar em casa em alguns momentos, né? Desacostumou a vir à igreja. Então nós vamos ter que fazer um retorno, e não será fácil. E esse retorno aqui, se você olhar, não foi fácil. O povo sair do Egito e voltar para a terra prometida não foi fácil. Muita gente morreu, né? Mais do que na pandemia agora. Muita gente ficou pelo caminho, porque o retorno foi difícil. O início desse incidente aqui começa lá em Êxodo 24. Lá no versículo 3, Moisés vem e diz assim: veio, pois, Moisés, referiu ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor nós faremos. Importante você entender esse contexto, que lá atrás Moisés vem e diz para o povo: ó, Deus me falou que eu preciso ir para um retiro no Monte Sinai, que Deus vai dar as prescrições, os estatutos. As coisas vão mudar. Isso que Moisés estava dizendo para o povo: as coisas vão mudar, porque Deus tem coisas a dizer para nós. Eu preciso ir lá com algumas pessoas para poder
participar desse retiro, desse congresso, dessa conferência com Deus. E a resposta do povo é: olha, tudo que o Senhor falou nós vamos fazer, nós vamos aguardar você aqui, nós vamos esperar, nós vamos criar uma ansiedade boa no coração, de que você vai voltar, vai trazer coisas boas para nós, notícias boas, prescrições boas, e está tudo certo, né? A questão é que Moisés permanece no monte 40 dias e 40 noites. Você olhar lá no capítulo 24 de Êxodo, versículo 18, diz que Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Moisés fica lá conversando com Deus, fica lá cultuando a Deus, fica lá esperando Deus confeccionar as pedras que ele vai trazer, que são os 10 mandamentos, né? Escritas por Deus. Então ele fica ali. E o tempo foi passando, o povo foi ficando impaciente, e o povo vai desistindo então de esperar por Moisés, e acaba pedindo para Arão: Arão, dá um jeito nisso, você é irmão do homem, né? A gente não sabe nem o que aconteceu com ele, porque ele sumiu naquela nuvem lá, vai saber se esse Moisés vai voltar. Interessante que tem um autor chamado Alan Cole. O Alan Cole diz que na raiz do pecado de Israel jaz a impaciência. O povo de Deus é um povo impaciente, um povo que não sabe esperar. E como consequência dessa impaciência, Israel se colocou debaixo do jugo de uma orientação errada. Israel acabou empregando esforços e recursos para confeccionar um Deus com a carinha deles, com a carinha do povo, e acabou então se corrompendo, que é o que Paulo vai se referir lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Pergunta é: quais são os riscos de ser impaciente, quando a gente não tem muita disposição de esperar o chamado time de Deus, né? E a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, conforme a nossa agenda. Quais são os riscos? O texto nos ajuda a pensar em alguns riscos que eu e você corremos, e que o povo ali acabou correndo esse mesmo risco. O primeiro risco é forçar situações. Veja o que aconteceu. Lá no capítulo 24, diz que depois disse a Moisés, Deus disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe, e só Moisés chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. É importante ler isso para que você entenda o papel de Moisés diante do povo de Israel. Não é um papel simples. Se você ler o texto todo lá, não dá tempo de a gente fazer isso agora, você vai perceber que o Moisés de fato disse ao povo: olha, o que vocês precisarem, qualquer necessidade, qualquer urgência, fale com Arão, não tem problema. Mas Moisés era o homem que se chegava a Deus. Era de Moisés que vinha a voz de Deus, o comando de Deus. E observando os sentimentos do texto, né, como a gente já falou do povo de Israel, o texto também expressa, além do sentimento do povo, o sentimento do Arão. Porque o Arão, ele foi pressionado a fazer o que ele sabia que não devia fazer. Só Moisés tinha a orientação de Deus que aquele povo precisava. Mas já que o Moisés foi para o retiro espiritual dele e não volta mais, o povo pressiona o Arão e começa a forçar uma situação. O texto chama a nossa atenção para o fato de que, se nós estivermos impacientes, nós podemos forçar ou forjar uma situação que é desnecessário, que não precisa. Mas a nossa impaciência nos leva a isso. Nós forçamos uma situação. E é exatamente o que acontece aqui. O Arão não sabe o que dizer.
Porque o Arão, embora fosse irmão do Moisés e andasse com Moisés, ele não tem o chamado de Moisés, ele não tem a vocação de Moisés. O Arão falou assim: dá uns braceletes aí, uns brincos, né? Fazer alguma coisa, né? E cria-se uma situação de idolatria vergonhosa, por conta da impaciência do povo. O povo não aguenta esperar o Moisés voltar, e força então uma situação. Versículo 1, capítulo 32 diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. A impaciência os levou a forçar essa situação. Eles se aproximam do Arão, em volta dele, do Arão: faça alguma coisa, vamos, deixa de ser mole. É isso que eles estão falando para o Arão. O Arão fica com esse sentimento: o que eu faço? O povo está cobrando de mim uma atitude. Mas essa cobrança, ela tem o seu nascedouro na impaciência do povo. O povo é impaciente e o povo força uma situação. Cuidado com a sua impaciência, porque a sua impaciência pode forçar situações. Quando você quer muito uma coisa, você força, né? Você faz aquilo parecer uma resposta de Deus, mas não é. Deus está ocupado com Moisés lá no monte. Deus não está fazendo nada disso, né? Moisés, coitado, não está nem sabendo da história. Se você ler a história depois, você vai ver que Moisés intercede pelo povo sem ver. Ele pede misericórdia para Deus pelo povo, mas ele nem viu o que o povo estava fazendo. Quando ele viu o que o povo estava fazendo, ele vai ficar possesso, né? Irado, vai dizer o texto. Porque como Paulo vai reproduzir o texto aqui fielmente, né? O povo se levanta para comer, para beber e para se divertir. Esqueceram completamente o culto, a adoração, o serviço a Deus. Esqueceu de tudo. Porque a impaciência nos leva a forçar situações. Cuidado com isso. Observa aquilo que Deus está te dizendo nessa noite, né? Quais são as situações que talvez você está tão impaciente, você está roendo as unhas, e você não está aguentando mais esperar. Você já orou, já pediu, já fez campanha, já fez isso, fez aquilo, já fez voto, já prometeu, e Deus parece que tem um relógiozinho que parou, que a coisa não anda, você não aguenta esperar mais. Aí você começa a forçar uma situação, né? E quando você começa a forçar a situação, isso é um resultado da impaciência, do ser impaciente. Um outro risco que nós corremos quando a gente é impaciente é o risco de fabricar deuses. Olha o que acontece. Versos de 2 a 4, o Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Esse povo gastou recurso, os homens do povo de Israel gastaram recursos seus, recursos das mulheres, dos filhos, das filhas, para fabricar ou para falsificar um Deus, algo que eles pensavam que daria uma solução, seria a resposta que eles estavam precisando. O texto chama a nossa atenção para a triste realidade de que nós podemos gastar muito em coisas que no fim das contas têm pouquíssimo valor.
bezerro de ouro. Coisa mais absurda, né? E dizer assim, isso aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Olha onde o povo chegou. Falsificou um Deus que era uma extensão deles mesmos. Tiraram deles mesmos, mas isso aqui virou Deus, né? Como é que pode? Como é que pode ser Deus uma coisa que eu doei, eu tirei daqui da orelha, que saiu da minha orelha virou Deus agora? Mas quando nós estamos impacientes, nós nos perdemos. E o risco que nós corremos é de fabricar um Deus que tem a nossa cara. Porque é o Deus que nós queremos para nós. Se você olhar para o texto, é interessante. O Arão vai dizer assim, amanhã nós vamos fazer uma festa para o Senhor. Que Senhor que você vai fazer festa? É o bezerro que é o Senhor. Deus não é um nome. E a gente vai se perdendo cada vez mais, né? A gente vê na televisão alguém famoso que falou que está fazendo isso em nome de Deus. Nossa, a gente fica... Agora eu estou seguro, né? Um político falou em nome de Deus. Jogador de futebol. Puxa, ele falou que graças a Deus que venceu aquele jogo. A gente fica todo feliz com isso, empolgado. Entenda, Deus não é só um nome. Não basta dizer o nome de Deus. Tem que reconhecer quem é o Deus verdadeiro. Porque nós podemos falsificar deuses. Fabricar Deus que é o que nós queremos, é o Deus com a nossa cara, que faz o que a gente quer, que fala o que a gente quer, é o Deus dos nossos brincos, né? Tirou da nossa orelha e virou isso aí, virou um Deus. Que é isso que Arão vai dizer depois, né? Ele vai dizer, eu joguei esse negócio aí na fogueira e saiu esse bezerro aí, né? Tirou das orelhas, coisa das pessoas e virou um Deus. É um risco que nós corremos. Quando você é impaciente, você pode fabricar um Deus a partir de você mesmo. Não é um Deus real, um Deus verdadeiro. É um Deus que você falsificou. É um Deus falso, que você chama de Senhor, chama de Deus, que você tem os seus momentos, né, com Ele, mas não é o Deus verdadeiro. É um Deus que você fabricou. É um Deus seu, particular. A Bíblia nega esse Deus, mas você afirma esse Deus, porque é o Deus subjetivo, não é o Deus objetivo que a Bíblia mostra. Você está achando que Deus está demorando? Não é fabricando um Deus do seu jeito que vai tornar as coisas mais ágeis, não é? Pode piorar, na verdade, as coisas. Porque isso pode despertar a ira do Deus verdadeiro, que é o que vai acontecer com o povo aqui. Se você fabricar um Deus a partir de você mesmo, você pode despertar a fúria do Deus verdadeiro. Porque existe um Deus verdadeiro. Podemos criar quantos deuses nós quisermos, mas existe um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, ele pode se levantar furioso. E aí a nossa impaciência, ela acaba sendo julgada. Quando nós somos impacientes, nós estamos nos arriscando a fabricar um Deus do nosso jeito. O que mais? Quando nós estamos impacientes, o risco é a gente fugir do foco, ou perder completamente o foco. Olhe para o versículo 5 a 7. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Ele está dizendo que a festa vai ser ao Senhor, mas é um bezerro que está diante deles. No dia seguinte, madrugaram
e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus está vendo lá de cima, né? Então, melhor você descer, né? Vai lá, porque o povo está dizendo que está cultuando a mim, mas não é a mim que estão fazendo, estão cultuando a eles mesmos, né? O texto diz que eles se levantaram para comer, para beber e para se divertir. Da mesma forma como a gente já observou o sentimento do povo, né, de querer pressionar, a impaciência, o sentimento de Arão, né, de se sentir pressionado pelo povo. Mas o mais triste é o sentimento de Moisés. Dá para imaginar o sentimento de Moisés. Ele se sentiu frustrado, porque ele mal acabou de receber 10 mandamentos. E antes dele chegar e apresentar para o povo, 20% dos mandamentos já tinham sido quebrados pelo povo. Sabe aquela sensação de que não adianta mais? É a sensação, né? Fiquei 40 dias num congresso, retiro espiritual, recebendo orientações. Moisés queria descer empolgado. Agora eu vou erguer esse povo, agora nós vamos chegar rápido na terra prometida. Só que quando ele chega e ele olha para o povo, 20%, porque se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver que 20% dos mandamentos já tinha sido quebrado ali pelo povo. E olha o que acontece. Eu só vou destacar aqui algumas partes do texto para que você entenda. Mas olhe lá o versículo 15 e 16 do capítulo 32 de Êxodo. Diz que então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Eu acho bacana como que quem escreveu está descrevendo, porque ele quer mostrar essa sensação, né? E se você acompanhar a leitura, você vai ficar tão terrificado como o Moisés ficou. Diz que as tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Olha como quem escreve está descrevendo. Está dizendo que Moisés, ele desce do monte com aquelas tábuas nos seus braços. E quem escreve está dizendo assim, ó, e essas tábuas, elas foram feitas por Deus. Elas foram talhadas por Deus. E o que estava nelas foi escritas por Deus. São coisas de Deus para o povo. Moisés está empolgado, né, com uma motivação. Estou descendo com um pacote que Deus mandou entregar para o povo. Olha o versículo 19. Diz que quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se, jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Dá para entender o sentimento de Moisés? Tenta se colocar no lugar dele. Fiquei 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Eu não venho só com uma experiência para contar. Eu tenho algo que Deus me mandou trazer. Pedras talhadas por Deus, escritas pelo dedo de Deus. E quando ele olha o povo ali, enquanto ele estava lá, o povo fez um outro Deus, um bezerro de ouro. Estão dançando diante daquele bezerro, estão festejando, estão celebrando. Diz que Moisés jogou as tábuas no chão e ele quebrou. Você conhece o livro de Deus, você sabe que ele vai ter que voltar depois no monte de novo. Deus vai ter que escrever tudo de novo. Porque aquilo que Deus fez naquele momento não estava valendo de nada para aquele povo. Por que Moisés fez isso? Porque ele viu que o povo havia trocado o espiritual,
o devocional, o sacro, o santo, aquilo que é divino, celestial, pelo terreno, pelo efêmero, pelo passageiro, pela autossatisfação. O povo queria se divertir. O que deveria ter sido feito para Deus, num caráter devocional, sacrificial, estamos aguardando, estamos esperando. Sabe aquela sensação quando você deixa teu filho no quarto e você diz assim: descansa um pouquinho, né? Só tanto tempo. Só vou fazer uma coisa ali, já volto, aí nós vamos brincar. Quando você entra no quarto, dá a impressão que você ficou 5 horas longe daquele quarto. Que o filho acabou com o quarto. Ele detonou o quarto, ele arrebentou o quarto, né? Você olha e fala: meu Deus. Você tem vontade de brincar com teu filho? Não tem. Não tem. Moisés volta com essa expectativa de rever o povo, encontrar o povo sentadinho, aguardando. E aí, Moisés, o que Deus tem para nós? Mas quando ele olha, o povo está diante de um bezerro prostrado, festejando, dançando, se divertindo. O povo havia perdido completamente o foco. Qual é o foco? Entenda uma coisa: nós somos chamados para exercer fé, nós somos chamados para andar nas pisadas de Deus, para nós obedecermos a palavra de Deus, para cumprir os mandamentos de Deus. Não perca esse foco, não perca. É fácil o povo de Deus perder o foco, perder os propósitos de Deus. Para que eu estou aqui? A impaciência faz isso. Eu quero resultado, eu quero coisa rápida, eu quero ver coisas, então eu acabo fazendo algumas coisas que me fazem perder completamente o foco. Veja que quando Paulo ele vai fazer referência a isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer: ora, estas coisas lá do passado se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O foco era para ser Deus, mas a pessoa humana se tornou o foco. O mais importante é o objeto da adoração. A gente adora a Deus, não é o adorador. Não é como o adorador se sente. É o que Deus quer, não é o que nós queremos. É para cumprir os propósitos que Ele traçou e não alcançar os nossos objetivos. É para que a glória seja dada a Ele, e não para que a gente possa ter visibilidade, possa aparecer cada vez mais. Por vezes nos vemos numa busca desenfreada por alcançar algumas coisas que nós achamos que são essenciais para a nossa vida, mas na verdade é uma perda de foco, uma perda de foco. Esse povo vai morrer, você sabe disso, né? Esse povo vai morrer. Esse povo não vai chegar na terra prometida. Por isso que Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios 10, ele vai dizer: muitos ficaram prostrados no deserto, porque era um povo impaciente. Mas sabe, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando assim, só precisava ter esperado um pouquinho mais. Por que não esperou um pouquinho mais, né? Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está aqui, tenha paciência. Espera um pouquinho mais, Aguenta firme.
Coloca o foco em Deus. Espera Deus se manifestar. Espera Deus responder. Não forje nenhuma situação. Não fabrique nenhum Deus. Não fuja do propósito, do foco que Deus tem para você. Aguenta firme. Cuidado com a impaciência. Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu jeito. O jeito dele sempre é melhor do que o meu, melhor do que o seu. Por isso, impaciência nos coloca em risco. Você está aí roendo as unhas, está desassossegado, incomodado, impaciente. Espera. Espera, porque quando Deus terminou lá o retiro com Moisés, tinha coisa boa, né? Tinha coisa boa. Coisas que foram quebradas, né? Mas eram coisas boas. Se o povo tivesse esperado, ali estaria já presentes preciosos para o povo de Deus, que o povo não soube esperar. Deus abençoe você. Olhe para essa história, para essa palavra. Se coloque diante de Deus nessa noite, avalie a sua vida e pensa assim: Deus, me ajuda. Mas eu ando tão impaciente. Eu estou tão desassossegado com algumas coisas, mas eu preciso voltar a ser uma pessoa paciente, para não forçar as situações, para não fabricar deuses, para não fugir do foco. Amém?